Bênçãos, almas queridas, almas benditas. Vamos às previsões aqui para o dia 3, né? 3 de abril, que é, acho que sexta-feira, né? Sexta-feira, isso. Hoje eu vou tirar 3 cartas. Teve gente que reclamou que ontem eu tirei uma carta. Eu tinha duas opções ontem: ou tirar uma carta ou não fazer vídeo nenhum, porque eu já estava muito cansado de outros vídeos que eu tinha gravado, entendeu? E ainda eu quis fazer para não deixar ninguém na mão e ainda teve gente que ficava reclamando, sentando o pau, entendeu? Então fiquei um pouco chateado com isso. A gente se esforça, né, para não deixar a pessoa na mão e a pessoa ainda reclama. Eu perguntei se a pessoa gostou ou não gostou da previsão com uma carta, porque qualquer coisa eu poderia pensar futuramente em fazer assim. E tudo bem, as pessoas responderem, ai, não gostei, ai, gostei, mas aí teve as pessoas que responderam de forma muito grossa, entendeu? Então fiquei um pouco chateado porque eu estava com a cabeça cansada, já era final do dia, postei atrasado, porque eu já tinha feito outras gravações, mas, né, Deus tá vendo. Deus tá vendo você sentando o pau aí, viu? Depois não peça milagre e bênçãos para Deus que você não merece. Bom, vamos às previsões. Signo de Áries. Área da saúde, sai a carta 10 de espadas. 10 de espadas pede um pouco de cuidado, viu? Se você já tem problemas, essa carta ainda fala que você vai precisar redobrar seus cuidados para que em outros dias possa haver melhora. Se você não tem problema, atenção, esse é um dia que você tem que se prevenir bastante, não dá mole para sorte não, porque não é uma carta de sorte para a área da saúde. Então, a precaução tem que ser redobrada, tá? Área aqui espiritual, saiu 4 de ouros. O 4 de ouros pede um pouco de atenção, porque ele fala assim que você tende a estar mais ligado a coisas que a gente chama de materiais e menos espirituais, tá? Pode ser que por preocupações do dia a dia e tudo mais, mas você tem tendência a pensar mais no material do que no espiritual. Então, observa um pouco essa questão e tenta pelo menos acrescentar um pouco mais situações espirituais no seu dia, tá? Não precisa ser muito, a gente tem dias que às vezes a gente tem muito trabalho ou muitas outras coisas para fazer e a cabeça acaba não estando muito sintonizada, mas pelo menos dá um sinal de vida para a espiritualidade. Tá bom? A área amorosa, essa é a carta da lua. A lua basicamente ela fala de sentimentos confusos, coisas que não estão esclarecidas, né? Ela fala de coisas que estão escuras, onde não tem luz, onde não se consegue enxergar, não se consegue entender. Emocionalmente, é um dia que o ideal é você se recolher um pouco, porque diz que os seus sentimentos podem estar um pouco confusos, você pode sentir coisas que você não sabe de onde vem ou por que você está sentindo, mas isso é uma coisa normal do dia, é bom você ficar mais no seu cantinho, porque não é uma energia muito interessante para relacionamentos, tá bom? Sua cor. Hoje eu vou te indicar como mais favorável, castanho, seu cristal vai ser a ágata marrom. Bom, deixa aquele like e vamos a touro. Área aqui da saúde, 9 de bastões. 9 de bastões pede atenção. Se você trabalha em locais que exigem aí o transporte, o deslocamento, principalmente se você sai muito, viaja muito, essa carta pede um pouco de atenção, porque às vezes ela pode falar de possibilidades de problemas no trânsito. Então, mas é aquela situação, às vezes você para, olha, se eu não tivesse lembrado dessa dica parado aqui, poderia ter tido um acidente. Então dá para você prevenir, mas essa carta ela traz esse alerta contra batidas, às vezes tombos, e não só batidas de carro, mas às vezes de qualquer coisa que te traga movimento, carro, veículos de transporte, moto, bicicleta e até mesmo o próprio corpo. Cuidado hoje para não levar tombos, não bater a mão, alguma coisa assim em algum lugar. É só você ficar mais atento, que quando você perceber que está quase, você corta isso, tá bom? Se você já tem algum problema,
9 aqui de bastões, ele fala bastante que ainda é preciso que você continue se cuidando, porque ainda não tem melhoras para hoje, mas se você se cuidar, quem sabe nos próximos dias vai conferindo as previsões, tá bom? Área espiritual, 8 de copas. Então, 8 de copas diz que você tem tendência também a fazer um pouco de vista grossa para a espiritualidade. Às vezes sabe o que tem que fazer, sabe as coisas que precisa ter consciência, compromisso, mas ao mesmo tempo por algum motivo, às vezes outras coisas que você quer se dedicar, ou às vezes outras situações, você tende a não dar tanta atenção quanto deveria à espiritualidade, tá? Então essa carta ela é um alerta de que você precisa reforçar um pouco mais o seu contato com a espiritualidade hoje, porque você tem tendência a deixá-la muito de canto. Área amorosa, saiu 6 de copas. Então, 6 de copas é a carta das lembranças. Essa carta sempre fala de uma situação em que você fica descontente com o atual momento e relembra, você escapa através dos seus pensamentos, relembrando outras situações. Por isso que tem uma criança aqui simbolizando o passado, o nosso passado, quando a gente era criança, mas aí é só uma imagem para simbolizar. Não necessariamente está falando da sua infância, às vezes pode ser uma outra lembrança de um outro tempo do seu passado, tá? Cuidado para não viver de passado, não viver de lembranças, não ficar aí fugindo um pouco para o passado porque alguma coisa não te agrada hoje nas questões amorosas e emocionais, tá bom? Presta atenção com isso. Sua cor. Olha, sua cor hoje eu vou te indicar amarelo, cristal é citrino e deixa aquele like abençoado. Bom, signo de Gêmeos, área da saúde, carta do louco. Louco, como eu sempre falo, e como já é o próprio nome, louco é uma coisa mais psíquica, né? É uma coisa mais mental. Então presta atenção à sua saúde mental, à sua saúde psíquica. É preciso que você mantenha a qualidade de saúde mental. O que é isso? Ter a mente mais calma, mais serena, evitar grandes preocupações, grandes tumultos na sua mente. Então, veja todas essas questões. Se você já tem algum problema psicológico, como depressão, ansiedade, bipolaridade, presta atenção também, porque isso pode estar um pouquinho mais forte hoje no seu dia, tá? Se você já tem algum problema de saúde, essa carta pede, olha, cuidado para que esse seu problema ele não atrapalhe o seu psicológico, né? Então traga a saúde para o seu psicológico para que ele possa trazer melhoras para o seu corpo no geral. Área aqui espiritual saiu 2 de ouros. 2 de ouros é uma carta mais neutra, então fala assim que você não tá nem puro fogo de Espírito Santo, mas também não tá um gelo. Você tende a estar no mais ou menos aí. Tenta dar uma incrementadinha um pouco para reforçar um pouco aí, tá bom? Área aqui amorosa, 7 de espadas. Tá vendo que é um homem com lanterna espiando? Porque essa carta fala muito das expiações, das desconfianças, né? Presta um pouco de atenção aí. Hoje pode ser que alguma coisa te gere dúvidas dentro da relação, te gere desconfianças. Às vezes você não acredita em alguma coisa que a pessoa te diz, a pessoa amada, né? Tem a tendência a ser isso. Quem não se relaciona, a tendência é você estar com um olho no peixe e outro no gato. Ou seja, a ficar desconfiado das coisas, das situações e acabar não tendo muito coração para se abrir, né? Um dia que você prefere mais observar com cautela as coisas e as situações e acaba não se abrindo tanto. Bom, sua cor é o branco, cristal quartzo branco, e deixa aquele like abençoado. Signo de Câncer. Área da saúde, sai a carta da Rainha de Espadas. Rainha de Espadas traz aí uma energia para você, presta mais atenção, principalmente um pouco de estresse, e fala que hoje não é um dia muito favorável para engravidar também. Então traz essas duas questões. Você já tem algum problema de saúde? Tenha mais cuidado, mais zelo, tá? Para que esse problema não gere outros problemas, por exemplo, psicológicos. Então é preciso que você dê mais atenção à sua qualidade de vida mental. Área aqui espiritual, sai o valete de espadas. Olha, valete de espadas, cuidado um pouco, tá? Porque essa carta ela fala assim, ela fala de uma certa
de você tomar cuidado com cobrar coisas que você não merece. Entendeu? Às vezes você acha que quer esconder alguma coisa da espiritualidade, ou às vezes esconde alguma coisa não só da espiritualidade, mas de você mesma, de você mesmo que você não quer aceitar, algum comportamento, algum erro, algum pecado que você tem aí. E cuidado com isso, porque aos olhos da espiritualidade nada escapa. Então, abra o seu coração, reconheça os seus defeitos, as faltas de qualidades que você tem em alguns aspectos. Reconheça também as qualidades, recompense os seus defeitos com as qualidades mais fortes, né? E peça que Deus possa te perdoar e te ajudar aí no seu processo de espiritualização. Tá bom? Mas não tenta ficar escondendo coisas da espiritualidade. Área amorosa. Carta aqui, ó. Valete de bastões. Valete de bastões, eu apelido essa carta a carta do jovem, né? Porque hoje no amor é aquela coisa que você tende a estar como um jovem, tanto em termos de empolgação, de mais vontade, como de mais desejo sexual também, de mais intensidade nos prazeres da carne, tá bom? Então, veja, se você já se relaciona, vê se a pessoa amada também está num clima amoroso ou sensual, para haver mais química aí e facilidade de você saciar essa sua fome. Quem não se relaciona, essa carta pode falar de desejos que estão mais à flor da pele, só que não tem como você realizar eles nesta época, porque é época de reclusão, de quarentena, né? Então tenha um pouco mais de paciência. E vá orando, reforça as suas orações aí, vá pedindo que Deus vá preparando uma pessoa para você, tá bom? Bom, sua cor hoje. Hoje eu vou te indicar como mais favorável, vai ser o dourado, seu cristal olho de tigre. Deixa aquele like abençoado, vamos ao signo de leão. Área da saúde, essa é a carta da torre, tá vendo que é uma torre caindo em chamas? É um castelo em chamas e uma torre caindo. Então, porque representa realmente as situações que ocorrem fora do nosso controle. Aqui o que está acontecendo nessa imagem é um acidente, né? Então, por isso mesmo, presta bastante atenção, bastante cuidado com a sua própria saúde. Não estou dizendo que vai ter um acidente, mas não é no sentido de acidente, é no sentido de imprevisto. Às vezes você acha que estaria melhor, de repente não acorda muito bem, ou às vezes uma gripezinha, alguma coisinha assim. Essa carta sempre fala de algo imprevisto que surge na saúde que você precisa prestar um pouco mais de atenção, tá bom? Quem tem saúde já complicada, essa carta ainda fala, olha, podem acontecer alguns imprevistos dentro dessa sua situação aí, e que ainda não te proporciona a melhora. Por isso é importante que você reforce os seus cuidados e o seu contato com a espiritualidade para que em outros dias isso possa ser descartado, tá bom? Área espiritual, essa é a carta do pendurado. Então, carta do pendurado é uma carta de sacrifícios. Em termos espirituais, ela tem uma carta boa porque ela diz que você consegue parar de pensar um pouco nas suas próprias coisas e pensar mais no sagrado, né? Na sua própria tribulação e pensar mais no sagrado. Então hoje é um dia que você consegue se dedicar. Hoje, olha, se a sua saúde estiver ok, se a sua saúde permitir, eu te recomendaria, senti de te recomendar, faça um jejunzinho de umas 6 horas. Tá bom? Um jejunzinho simples, se o seu corpo permite, se você consegue manter isso, faz um jejunzinho. Nesse jejunzinho de 6 horas, ore bastante, tá? Não precisa ficar o dia inteiro aí orando, mas de hora em hora, faça aí umas 7 orações no mínimo, tá? Salmo 66, porque eu senti aqui, é muito raro de eu recomendar isso, mas eu senti aqui, peça livração na saúde. Livramento na saúde, tá bom? Área aqui do amor, sai o 8 de ouros. Então, se você já se relaciona, 8 de ouros ele sempre fala que é época de mudanças, né? Época de alterar alguma coisa aí no jeito que vocês convivem, na forma como vocês interagem. Enfim, tende aí a você querer colocar alguma situação diferente na história da rotina de vocês, tá? Traz favorecimento, mas sempre lembro que você precisa ver o signo da pessoa amada, porque 50% é da sua energia, 50% é da outra. Então, se a energia da outra pessoa não estiver boa, ela dificulta um pouco que você traga essa renovação que você quer dentro da relação, tá bom? Quem não se relaciona,
Essa carta aqui fala assim da possibilidade de coisas que começam a se desenrolar. Entendeu? Então eu diria para você, vá pelos contatinhos virtuais, esses sites de paqueras, coisas assim, que tem chance de você encontrar alguém. Não é algo que se aflora logo de imediato, não é aquela coisa arrebatadora desde o começo, mas fala que você ali você pode sentir um potencial naquela situação e vá conversando aí, interagindo. A época da quarentena é uma boa época para namoro, se você for pensar. Porque todo mundo fica dentro de casa, então todo mundo tem que recorrer ao virtual. Então as pessoas vão estar mais disponíveis no ambiente virtual, entendeu? Então tem lá os seus lados favoráveis, lógico que tem o lado desfavorável também. Eu recomendei sua cor? Acho que não, né? Bom, sua cor é o cinza, seu cristal é a apatita. Deixa aquele like abençoado e vamos à Virgem. Área da saúde, essa é a carta do Rei de Espadas. Rei de Espadas, olha, pede um pouco de atenção com o seu... Tá saindo muito psicológico, gente. Deve ser influência do coronavírus, não é possível. As pessoas preocupadas com o coronavírus. Tá saindo muito psicológico para vários signos na área da saúde. Para você não é diferente. Essa carta pede um pouco de alerta, com possibilidades de dores de cabeça, mas isso dá para você equilibrar, porque essa é uma carta que fala muito do seu psicológico, a sua saúde mental. Cuidado por querer às vezes ficar pensando em tudo, planejando em tudo, isso não acabar te trazendo um pouco de dores de cabeça, desconforto mental e psicológico, tá? Então, cuidado, presta mais atenção à sua saúde psicológica. Traga mais paz aí para sua mente. Área espiritual, 2 de bastões. Diz aí que você pode estar pensando hoje mais na espiritualidade, querendo se organizar mais, querendo assim criar uma rotina melhor e com mais propósito de vida, né? Aproveita que você está nessa energia, realmente se organiza, refaça aí a sua conexão com a espiritualidade e a forma como você se organiza para atingir as metas de evolução e de purificação da sua alma e do seu espírito, né? Para que você então possa ter melhores resultados aí e ter as bênçãos da espiritualidade. Porque você tem essa energia mais metódica, né, de se organizar melhor com a espiritualidade. Isso por si só te traz universos melhores para o futuro. Bom, área aqui amorosa, 8 de bastões. 8 de bastões é uma carta que fala assim de um pouco de ansiedade, coração um pouco ansioso para querer fazer as coisas, tá? Cuidado com isso, se você já se relaciona, cuidado, hoje acredito que você às vezes pode falar as coisas de momento, né? Fazer coisas de momento, deixar aí pelo momento. Então cuidado só para que isso não seja canalizado pelo lado negativo, principalmente se o signo da pessoa amada não estiver bom na área do amor, aí você fecha a boquinha, sabe? Pega o seu banquinho e saia de mansinho. Né? Como diz o programa do Raul Gil. Então é melhor fazer isso. Quem não se relaciona, 8 de bastões também pode trazer uma certa ansiedade. Meu Deus, não consigo ninguém pra mim, isso e aquilo, né? Mas é o que tem pra hoje. E eu recomendo que você melhore mais o seu psicológico. Então dê mais atenção à sua saúde mental, porque não é favorável nem para se paquerar, porque como tem uma certa ansiedade, você pode falar coisas por impulso e depois se arrepender. Então o ideal é primeiro você cuidar de você, se equilibrar, para que depois você comece a pensar em outras pessoas, tá bom? Bom, sua cor hoje, branco, cristal quartzo branco, e deixa aquele like abençoado. Signo de Libra. Gente, hoje em compensação eu tô falando mais que o Homem da Cobra, né? Ontem falei de menos, hoje falo de mais. Então, área da saúde é a carta da carta. A carta da carta é uma carta que fala assim de avisos, de coisas que chegam para você. Por isso que quem já se relaciona, quem já tem problema de saúde, a situação ela tende ainda a persistir, a ter sintomas. Então, continue cuidando. Se você não tem problemas de saúde, essa carta mesmo assim ela fala que algo está chegando para você, só que geralmente é algo pequeno, às vezes uma dorzinha no pé, às vezes uma má postura na coluna, enfim, às vezes uma dorzinha de cabeça, às vezes a garganta seca, enfim, coisas do tipo. Então presta atenção, cuida rápido que passa rápido, tá bom? Área aqui para você,
Área aqui pra você. Espiritual, sai a carta da temperança. Carta da temperança, ela é um anjo, apesar de quem desenhou essa carta não ter esquecido de desenhar as asas, né? Mas é um anjo que fala do anjo da guarda. Então diz que o seu anjo da guarda tende a estar mais presente aí, você pode ter a intuição mais forte, sentir uma presença mais forte, porque simboliza a presença do anjo da guarda mais forte, trazendo melhores energias para você interagir aí no decorrer do seu dia, tá bom? Área amorosa, 7 de copas. Eu brinco que é uma mulher que está em cima das nuvens, né? Que fala assim que a sua cabeça tende a estar nas nuvens. O que é isso? Excessos de expectativas, excessos de sonhos. Hoje você pode, assim, criar uma historinha na sua cabeça. Eu, lendo essa carta, eu lembrei da Anitta, que a Anitta deu uma entrevista, a cantora Anitta. Ela falou assim, olha, às vezes eu penso uma história inteira dentro da minha cabeça que nem existe, que eu quero vivenciar. Você tende a estar assim, você tende a sonhar, a viajar, a querer pensar no mundo da fantasia, mesmo que isso não seja possível de se realizar no mundo concreto, né? Você tende a estar com esses pensamentos. Cuidado para não ficar alimentando coisas dentro de você que depois te gerem frustração, porque quando a gente pensa muito em fantasias, a gente tem que entender que muitas delas não tem por onde se realizar, tá bom? Quem não se relaciona, mesmíssima coisa. Cuidado aí com os excessos de pensamento. Hoje não é recomendado para você nem assistir filme romântico se você gosta. Porque é aquele dia que você vai assistir filme romântico e passar vontade, ficar sonhando, sonhando e sonhando, tá bom? Então cuida mais do seu psicológico aí e pés firmes no chão. Quer sonhar, sonhe, mas entendendo que muitas vezes os sonhos não cabem na nossa realidade, tá bom? Sua cor. Hoje é o amarelo, cristal citrino, deixa aquele like abençoado e vamos a Escorpião. Área da saúde, 10 de ouros, é uma carta boa, fala de mais resistência, mais energia, mais capacidade de melhoras, tá? Aproveita aí. Área espiritual, sai a carta do Valete de ouros. Valete de ouros é uma carta muito de estudos, de pesquisas, né? Hoje você pode ter mais vontade nesse sentido, de querer pesquisar, querer estudar, querer entender mais aí as coisas que você faz. Então aproveita realmente, você pode estar mais curioso com assuntos espirituais. Aproveita para reciclar esses conhecimentos e para você então, a partir disso, entender melhor a espiritualidade e com isso se conectar mais. Porque quando você estuda sobre espiritualidade, você está focando a sua cabeça em assuntos espirituais e automaticamente você já está se sintonizando com as questões espirituais e com a energia espiritual. Então estudar espiritualidade é uma forma também de manter o seu padrão de pensamento elevado, tá bom? Área amorosa, sai o 5 de bastões. Eu brinco, olha, tá vendo que são pessoas brigando? São mulheres brigando, ó. Essa carta. Então ela fala muito da revolta dentro de você, da vontade de você, às vezes querer acertar alguma conta com a pessoa amada, às vezes cobrar ou querer cobrar alguma coisa, só que cuidado porque, sabe aquele dia que às vezes você quer só dar uma cobrancinha e às vezes aquilo pode virar, você pode acabar se irritando no meio do processo e ficar uma coisa maior do que o que você planejava de início. Principalmente se o signo da pessoa amada tiver difícil na área do amor. Se tiver difícil é aquele dia que, olha, não acende o pavio senão a bomba estoura, tá? Tá bom? Fica no seu canto, por mais que haja aí o sentimento de um pouco de revolta, de querer cobrar alguma coisa da pessoa amada, é melhor não fazer. Quem não se relaciona, essa carta pode falar de alguma revolta que você tem. Às vezes revolta com alguém que você queria ter alguma coisa ou que não rolou, ou às vezes revolta com a vida por não ter encontrado ainda um amor. É preciso que você tenha um pouco mais aí de clareza mental e entenda que muitas vezes as coisas ocorrem de uma forma a contragosto. Então a gente precisa entender e saber administrar bem isso para amadurecer melhor os nossos sentimentos e as nossas ideias, tá? Sua cor hoje é o rosa. Cristal é o quartzo rosa, deixa aquele like abençoado. Signo de Sagitário.
Área da saúde, 7 de bastões, uma das melhores cartas. Aqui a gente vê logo uma guerreira, que diz que a sua saúde vai ter a força de uma guerreira. Então quem está precisando de melhoras terá melhoras, sentirá melhoras, e quem já tem boa saúde hoje vai ficar mais fortalecido, fortalecida, tá bom? Área aqui para você, espiritual, sai a carta do mago. O mago, muitas pessoas não sabem, mas o mago ele é um tipo de espiritualidade, né, de acordo com uma forma de crença. Então, o mago ele não deixa de ser alguém que se conecta com a espiritualidade. Então, a mesma coisa você. O mago ele fala muito da sua capacidade de ter bênçãos atendidas, né? Então, aproveita aí, faça suas orações, faça suas preces, peça coisas que você realmente merece, que você vai ver que o universo vai dar um pezinho a seu favor, tá bom? Porque tem energias boas para que isso engrene. Área aqui, amorosa, sai Rainha de Ouros. Rainha de Ouros é uma carta mais material, cuidar pelo material. Então, é aquele dia que você pode se preocupar com as pessoas que você ama? Pode, mas é mais com as questões materiais, com o conforto e não tanto com o emocional. Emocionalmente você tende a estar menos intensa, menos intenso, entendeu? E você pode acabar querendo cuidar das pessoas pelo viés da obrigação, sabe? Reparar mais na comida, dormiu bem, comeu bem, coisas que não são muito ligadas à área emocional, entendeu? Traz essas preocupações da sua parte. Quem não se relaciona, mesmíssima coisa, você tende aí a lidar mais com a própria administração da sua vida como um todo e a não ter hoje as emoções, os sentimentos tão aflorados assim. Bom, sua cor. Olha, sua cor hoje, castanho, cristal, ágata marrom, e deixa aquele like abençoado. Capricórnio. Área da saúde, 9 de espadas. Atenção, hein, Capricórnio. 9 de espadas sempre fala, pede atenção aí com o seu psicológico. Principalmente se você tem depressão, coisa assim, hoje você pode ter alguns pensamentos tristes, tá vendo? Ó, a imagem, gente, fala tudo da carta, né? É um presidiário, aí você vê que é um presidiário que tá com a mão na cabeça, né? Ele tá triste porque ele tá arrependido dos crimes que ele cometeu, das coisas que ele fez, ele se sente culpado. A mesma coisa o significado dessa carta. Mostra um arrependimento com questões do passado, nesse sentido com aflições psicológicas. Então cuidado para que isso não interfira na sua qualidade de saúde. Se você já tem algum problema físico, cuidado com o jeito que você trata o seu psicológico para ele não afundar ainda mais a sua saúde, tá bom? Área que espiritual sai a carta do Papa. A carta do Papa é a carta do conselheiro, é a carta do líder, né? O Papa é um líder espiritual, um líder religioso, de um segmento religioso, né? O catolicismo. Então, neste caso aqui diz assim que você pode sentir mais vontade de se espelhar em figuras, em pessoas espiritualizadas e religiosas. Hoje seria interessante você assistir uma missa, uma pregação, às vezes alguém que te inspire, porque isso vai fazer com que você fortaleça mais as suas crenças e com que você se conecte mais com a espiritualidade. É como se você estivesse precisando de um apoio na Terra que seja referente a assuntos espirituais. Então, é como se você sentisse um pouco essa necessidade. Preciso me estimular espiritualmente. Nada melhor do que você aí parar um pouquinho para assistir alguém que você admira, seja qual for a sua religião, tá bom? Área aqui amorosa, sai o As de Bastões. As de Bastões, essa carta aqui, ela fala muito eu apelidei ela de foguinho. É aquele dia que você tem desejos sexuais, mas não é uma coisa tão intensa, mas a imaginação, a criatividade, a excitação estão ali, né? Mas não é aquela coisa muito intensa, é aquela coisa que você só intensifica se você praticar. Tem que ver como está o signo da pessoa amada, se você se relaciona. Se a pessoa amada estiver no clima, ou amoroso ou sensual, favorece de você aí tomar iniciativa e ir esquentando as coisas hoje, trazer mais prazer para dentro da relação. Se não, não. Aí vai ter que ficar passando vontade. Quem não se relaciona, carta do As de Bastões, traz uma energia para você também de desejos e de vontades. Como a gente sabe que não dá para realizar, né? Aí você vai ter que
segurar um pouco essa sua vontade toda, porque não é o momento mais oportuno, tá bom? Bom, sua cor. Hoje eu te indico aqui como mais favorável. Olha, vai ser o lilás, seu cristal é ametista e deixa aquele like abençoado. Vamos a Aquário. Área da saúde, sai a carta da morte, la muerte, né? Então, a morte, fica tranquilo que geralmente ela não fala de morte, em raríssimos casos, a não ser que você esteja ali nas últimas, né? Aí você tem que redobrar seus cuidados, mas geralmente não fala de morte. A morte, ela fala muito de acontecimentos, né? Ela fala muito de situações de perigo. Então, fala que você tem que se prevenir contra situações de perigo. É aquele dia que é bom evitar ao máximo coisas que te exponham. Esportes radicais, nessa época de corona, puder não sair, não saia. Mesmo que, quero comprar um pãozinho na padaria. Não vá, não vá, entendeu? Evita até pedir, tenta aí comer alguma outra coisinha e tudo mais, porque é aquele dia que é bom não correr riscos, é bom evitar perigos, tá? Então, se você não pode tomar todas essas cautelas, ore muito para Arcanjo Rafael, sem medo, porque é só quando a gente tem confiança na espiritualidade, o medo não tem espaço, gente. Então, só entrega nas mãos aí do Arcanjo Rafael, ora bastante, faça a sua parte, a sua conexão espiritual e peça livramento, tá bom? Se você já tem algum problema, reveja aí a forma como você lida com a sua saúde, muita oração e mais cautela para que você possa aí ter o apoio da espiritualidade nessa situação que ainda não se apresenta com muitas melhoras, tá bom? Aí, a área aqui espiritual, 4 de espadas. Olha, 4 de espadas, tá vendo que é assim, é como se fosse um homem sozinho aqui e tem um outro homem aqui de vigia, né? Essa carta ela representa muito a solidão, a gente não tem amparo de ninguém. Na área espiritual, cuidado, reforce mais aí a sua espiritualidade, você tem tendência aí, por algum motivo, às vezes falta de sintonia ou coisas do tipo, que acabam fazendo com que você esteja menos apoiado pela espiritualidade. Então é preciso que você reveja a sua conduta, né? Chame, ore, chame pela presença de Deus, chame pelos seus protetores, dependendo aí das suas crenças, entendeu? Porque essa carta fala assim que você está um pouco desprotegido, que é espiritualmente, e que é preciso você reeducar aí a sua espiritualidade para se sintonizar e que a espiritualidade a partir daí então possa estar mais próxima e mais operante dentro da sua vida, tá? Área amorosa, a carta da estrela. Estrela é uma carta boa, uma carta que fala de situações boas aí para dentro da situação amorosa. Traz então uma energia que fala assim que pelo menos da sua parte energias boas entram para dentro da relação, só que você tem que ver a parte da outra pessoa. De modo geral, essa carta fala de você conseguindo trazer energias mais tranquilas e de mais sintonia, mais harmonia dentro do ambiente amoroso, tá bom? Quem não se relaciona, a carta das estrelas traria um certo favorecimento para se destacar, para sair, para chamar a atenção, tá? Eu recomendo que você tente o plano virtual, apesar de que no meu ver, ao meu ver, essa carta ela fala mais do olho no olho, né? De sair. Só que como não pode sair, arrisque aí o virtual, tá bom? Sua cor, preto, cristal, turmalina negra e deixa aquele like abençoado. E signo de peixes, gente, 34 minutos a gente já está de gravação. Então, 34 minutos. Bom, signo de peixes. Aqui na área da saúde, a carta da papisa, ou da sacerdotisa, né? Essa carta aqui, ela traz muito a energia mental como favorável, ou seja, se você tem coisas mentais, se organizar mais mentalmente, ter mais memória e tudo mais, isso tudo favorece. Só que se você já tem algum problema de saúde, essa carta, e se esse problema não for a nível psicológico, essa carta não traz muitas melhoras. Ela fala que as coisas tendem a terem uma certa estagnação, então por isso é preciso que você reforce
o seu contato com a espiritualidade, os seus cuidados, para que outros dias você possa sentir que a situação está melhorando, entendeu? Área espiritual saiu As de Espadas. As de Espadas é a carta dos avisos e dos alertas. Você vê até que é um anjo aqui, ó. É muito parecido essa carta com o anjo Gabriel, que ele vem trazer mensagens, né? O arcanjo Gabriel. Então, eu posso até apelidar essa carta de arcanjo Gabriel, que tem tudo a ver. Né? Essa carta ela vem falar muito das mensagens espirituais. Presta mais atenção. Se você tiver algum sonho ou se você tiver algum pressentimento, é provável que hoje isso tenha mais significado, isso tem um significado espiritual da espiritualidade te alertando sobre alguma coisa, então dê mais atenção. Às vezes a gente sonha coisas bobeiras e às vezes a gente tem avisos através do sonho, às vezes a gente tem sensações que são bobas e às vezes a gente tem sensações que são verdadeiras. Então presta atenção, porque hoje você tem tendência a acontecer algo que realmente tem a ver com a espiritualidade aí, dê mais atenção a isso, tá bom? Área amorosa, 3 de ouros. 3 de ouros é uma carta que fala assim de você estando mais comunicativo, querendo se aproximar mais, não é? Veja como está o signo da pessoa amada, veja se ela tem clima para essa conversa, esse diálogo, essa aproximação, para que você, a partir daí, então, possa ver se está favorável ou não você executar aquilo que é da sua vontade. Quem não se relaciona, 3 de ouros também fala, hoje você pode sentir falta de gente para conversar, para trocar ideias, né, para ter aqueles bons papos, dar aquelas risadas, enfim. Nesse sentido, as paqueras virtuais e até mesmo os grupos de amizades virtuais podem ser muito favoráveis para você, porque hoje a sua necessidade é mais de conversa, de diálogo, né, de sentir pessoas presentes aí na sua vida. E então não necessariamente um relacionamento muito forte, mas às vezes alguma coisa mais ligada à amizade ou a família pode ser o suficiente aí para você sentir o dia um pouco melhor, tá bom? Então, siga a dica. Sua cor. Hoje eu vou te indicar azul, é o azul ciano, tá? E seu cristal amazonita. Deixa aquele like abençoado. Eu agradeço sempre por a gente poder ter esse encontro bonito, né? Que Deus continue me dando forças para conseguir fazer sempre essas previsões e que Deus te dê bastante saúde, bastante tempo aí para você também poder assistir elas, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima. Bênçãos, almas queridas, almas benditas.